Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um estudo na Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca de um tema muito importante, mas antes, porém, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, para que quando eu lançar um vídeo novo, o YouTube te passe de imediato o vídeo recente. Então, querido, sem mais delongas, nós vamos avançar com o nosso estudo. Hoje vamos falar um pouco a respeito da salvação, mas o nosso tema vai ser 3 ações que podem te ajudar e que podem também me ajudar para a salvação. Querido, falar da salvação, estamos a falar de algo muito importante, porque é muito fundamental na nossa vida. Todos nós queremos ser salvos. Ninguém quer ir ao inferno, isso é verdade. Todos nós queremos, todos nós desejamos o paraíso. Todos nós ansiamos morar com Cristo no céu. Todos nós queremos o céu. Então, queridos, eu vou pedir para você assistir o vídeo até o final e você descobrir aqui essas 3 ações que podem te ajudar à salvação. E a primeira delas é crer em Jesus. O que é crer? Querido, crer é aceitar, crer é acreditar. Então, para nós podermos ser salvos, devemos crer e aceitar em Jesus. Por quê? Porque Cristo, Ele é quem veio e morreu naquela cruz por mim e por você, dando-nos a salvação. Então, nós já fomos salvos pelo amor de Cristo na cruz. Nós já fomos salvos pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. Então, queridos, vamos ler a Bíblia no livro de João 3,16 para nós podermos entender o que aqui estamos a tratar. João 3,16 diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui estamos a ver que Deus deu o seu Filho. Deus doou o seu Filho. É o maior presente que Deus nos deu. O seu Filho Jesus, que veio e morreu naquela cruz para nos dar o perdão e para nos remir do pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja quão é importante crer em Jesus. Veja quão é importante aceitar a Cristo. Se você aceita Cristo, não você tem a vida eterna. Mas se você não aceita Cristo, você não tem a vida eterna. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crer não pereça. Então Deus não quer que nós possamos nos perder. Deus não quer que nós possamos nos percar de alguma coisa. Deus quer que todos nós possamos ter essa salvação. Mas a condição é crer em Jesus. É necessário que nós devemos aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. E aceitar a Cristo como nosso guia. Aceitar a Cristo como nosso mediador entre Deus e o homem. Então, querido, vamos aceitar a Cristo enquanto ainda estamos em vida. Vamos aceitar a Cristo no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. E passando para o livro de João, o mesmo livro, aliás, no capítulo 14, no verso 6, também tem um detalhe muito importante. Eu quero compartilhar com vocês este verso. Diz assim a Bíblia: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo, ele afirmou isso aos fariseus, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo, ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Cristo, ele é o único caminho que nos guia até ao trono do Pai. Sem Cristo, nós não temos acesso ao Pai. Sem Cristo, nós não iremos chegar aqui a Deus. Então é necessário que nós possamos aceitar a Cristo para que nós possamos ter acesso e a comunhão com quem? Com o Pai. Então é necessário que nós possamos aceitar o Filho para nós podermos ter a comunhão com o Pai. Então se você não crê no Jesus, se você não crê em Jesus, não crê nos seus ensinamentos, por favor, creia em Jesus e aceite Ele como seu Salvador pessoal para poder te dar a vida e a vida eterna. E passando também para o livro de João, no mesmo livro, assim posso dizer, no capítulo 6, no versos 40, também tem um detalhe muito importante que juntos vamos compartilhar também aqui. Diz assim a Bíblia: porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja, Cristo, ele já nos deu a vida. Cristo já nos doou a sua vida, pois nós perdemos a nossa vida no Éden, quando nós entramos no pecado. Então nós perdemos a nossa vida, nós perdemos a nossa natureza genuína, ou seja, nós perdemos a nossa natureza original, porque nós também éramos seres gloriosos. Nós estávamos cobertos de glória de Deus. Então nós perdemos a nossa glória quando nós pecamos. Então Cristo, quando ele veio e morreu naquela cruz, ele fez esse sacrifício de modo que ele possa devolver aquilo que se perdeu de volta. Então Cristo quer que nós possamos ser salvos. Cristo quer que nós possamos viver com ele no reino do céu. Essa é a maior vontade de Deus. Deus quer que todos nós possamos reinar com ele. Mas há uma condição: devemos crer e aceitar a quem? A Cristo. E a Bíblia é clara e a Bíblia diz: aquele que não crer
vai perecer. Ou seja, aquele que não crer vai ser condenado, mas aquele que crer não será condenado. E aquele que crer terá a vida eterna. Vamos crer em Jesus. Crer em Jesus é algo muito importante e muito fundamental na vida do ser humano. E passando para a segunda ação, é o quê? O batismo. Querido, o batismo é algo muito importante e algo também muito sério na vida do ser humano. E Cristo já nos deu um exemplo por ele ser batizado lá em Jerusalém, no Rio Jordão, por João Batista. Então Cristo ele já foi batizado e todos os outros apóstolos foram batizados naquela época. Então isso também ficou de exemplo. E Jesus disse: vão e ensine a todas as coisas que eu vos ensinei e batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Cristo já nos deu a ordem de ensinarmos e batizar. Então, querido, se você não é batizado, por favor, batize-se e aceite a esse Cristo para poder ganhar a vida eterna. Porque aquele que não crê e aquele que não é batizado não vai poder herdar o reino de céu. Confirma comigo no livro de João 3. Vamos ler o livro de João 3. A Bíblia diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não, este era um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos perguntou a Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? Então Jesus, ele disse para ele: olha, você guarda os mandamentos, você guarda todas as coisas, você faz a vontade de Deus, mas porém uma coisa ainda te falta. É necessário que você seja batizado. E o homem perguntou a Jesus: como é que eu posso ser batizado sendo já velho? Jesus lhe disse: seja batizado onde? Você deve nascer onde? Das águas. O que é nascer das águas? É ser batizado. A imersão nas águas, emergir na água. Então Cristo, ele nos ensinou isso, dando já um exemplo no seu batismo no Rio Jordão por João Batista. E hoje também nós devemos ser batizados. Apesar de que existem pessoas que não aceitam esse batismo, existem pessoas que não creem e não acreditam no batismo. Mas o batismo é algo muito importante e algo também muito especial para nós e na nossa vida. E Nicodemos era necessário que ele pudesse ser batizado para poder entrar no reino de Deus. E passando também para o livro de Atos, nós vamos ler também algo muito importante aqui. Vamos ler o livro de Atos 2, no verso 37 e 38. Atos 2, deixa eu abrir a minha Bíblia. Aqui achei. Atos 2, 37 e 38. Diz assim a Bíblia: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não, querido, Pedro em seu discurso, ele disse ao povo, ele disse à multidão: se vocês querem serem salvos, por favor, arrependam-se de vossos pecados, arrependam das vossas culpas, das vossas iniquidades e sejam batizados em nome de quem? De Jesus Cristo, para a purificação e o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, querido, o batismo é muito fundamental na vida do ser humano. Devemos ser batizados para podermos reinar com Cristo. E a pergunta que eu posso deixar para você é: por que eu devo ser batizado? Veja o que a Bíblia diz no livro de João. No livro de João, a Bíblia dá essa resposta. O porquê que você deve ser batizado. A Bíblia diz assim no verso 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós nascemos da carne, o que nos falta é nascer do Espírito. E nós nascemos do Espírito quando nós somos batizados e saímos das águas. Ali o Espírito Santo de Deus, ele nos unge. Lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista? Após o batismo, desceu uma pomba do céu e lhe pousou no ombro. E se ouviu uma voz do céu que lhe disse: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Nós devemos ser batizados para podermos receber o dom do Espírito Santo e para nós podermos receber o Espírito Santo. E passando para a terceira ação, nós vamos ver o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Querido, guardar os mandamentos de Deus pode nos ajudar na salvação. Mas não estou a dizer
os mandamentos de Deus salvam. Não, a salvação é de graça. E a salvação não é pelas obras. E a salvação não é pelas ações que nós temos cometido. Mas também a salvação, ela não é barata. É necessário que nós também possamos fazer alguma coisa para nós podermos dar um passo à salvação. Não, guardar os mandamentos de Deus também é muito importante para um cristão, é muito importante na vida do ser humano. Vamos ler junto o livro de Mateus. Vou abrir aqui a minha Bíblia. O livro de Mateus 19 e nós vamos ler. O livro de Mateus 19, aqui Mateus 19, no verso 16 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Querido, guardar os mandamentos é muito importante. Apesar de pessoas que não aceitam esses mandamentos, apesar de pessoas que não acreditam nesses mandamentos, mas os mandamentos é muito importante e é muito essencial na vida do ser humano. Então, este homem se aproximou a Jesus. Ele disse: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Por que devemos guardar os mandamentos? Porque se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós seremos pessoas obedientes e nós seremos pessoas que aceitam aquilo que Deus fala e seremos guiados por esses mandamentos, seremos guiados pelo Santo Espírito de Deus. E veja o que a Bíblia diz no livro de João 15, no versos 10. A Bíblia diz assim: Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Querido, veja, guardar os mandamentos de Deus é permanecer no amor de Cristo. E Cristo permanece também em você. Se você não guarda os mandamentos de Deus, então Cristo não permanece em você. Por quê? Porque você é um desobediente. Então Cristo obedeceu tudo. A Bíblia diz que Cristo obedeceu até a sua morte de cruz. Então Cristo também quer que nós possamos ser pessoas obedientes. Querido, quer ser salvo? Aplique essas coisas. Quer ser salvo? Seja batizado. Creia em Jesus e guarde esses mandamentos. Não há vida sem Jesus. Não há vida sem crer em Jesus. E não há vida fora de Jesus. Porque Jesus é a vida. Jesus é o dono da vida. Querido, pare e pense. Aonde que nós possamos chegar sem Cristo em nossas vidas? Aonde nós vamos chegar se nós não aceitarmos a Jesus? Aonde nós vamos se nós não formos batizados? E aonde nós vamos se nós não guardarmos esses mandamentos? Quer ser o bom? Guarde os mandamentos, diz a Bíblia. Se tu também queres ser salvo, seja batizado. E se queres também ter a vida eterna, creia no Filho do Homem. Então, este foi mais um vídeo no canal. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe e deixe lá sempre seus likes. Então, muito obrigado pelo vosso tempo dispensado, muito obrigado pela vossa atenção e muito obrigado por ver esse vídeo. Que Deus vos abençoe e que vos faça o bem. Eu volto no próximo vídeo, se Deus assim permitir, se Deus também quiser. Então, um beijo e um forte abraço.